O problema do ser humano não é econômico, social, mas existencial. Ele está confundindo as coisas, porque o ser humano contemporâneo, ele atira a causa dos seus problemas sempre para o ambiente externo. Algo fora dele é o motivo dos seus problemas, das suas insatisfações, da sua infelicidade, das suas frustrações, sendo que é justamente o contrário. O maior problema dos homens hoje é existencial, está dentro das pessoas. As pessoas não encontram ser resolvidas consigo mesmas, em seu núcleo interno. É preciso primeiro estar em paz consigo mesmo para poder estar em paz com o mundo externo. E se vivemos num mundo tão atribulado, cheio de conflitos, é porque as pessoas não estão resolvidas consigo mesmas. E quem não o está, vai sempre atirar a culpa em alguém. Alguém vai ser a causa dos seus problemas, das suas insatisfações. E as pessoas vivem se acusando entre si. Uma pessoa aponta o dedo para outra, a julgando, a acusando, a colocando numa situação de responsável pela insatisfação daquele que reclama. E não é assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Se nós queremos nos resolver, primeiramente precisamos colocar a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Cada um de nós precisa perguntar para si mesmo: quem sou eu? O que eu faço nessa vida? Quais são os meus reais objetivos? O que eu quero de fato? De fato. Porque as pessoas elas não estão correndo atrás do que elas querem de fato. Elas nem se conhecem. Elas são ignorantes acerca de si mesmas. Então elas seguem modismos, elas seguem tendências, elas seguem as propagandas, aquilo que outras pessoas estipulam como sendo certo, só que isso não se harmoniza com as necessidades interiores de cada um. Então o indivíduo ele continua nesse caminho e ele começa a se frustrar, porque não é ele que está no comando. Não é ele que está com a caneta do destino em sua mão, escrevendo a sua própria história, segundo as suas necessidades interiores. Então, as pessoas elas abrem mão de suas próprias vidas, atiram suas vidas nas mãos de outras pessoas. E depois, quando dá tudo errado e elas se sentem frustradas, não adianta reclamar, porque nós próprios, primeiramente, precisamos nos resolver com nós mesmos. Precisamos nos olhar no espelho e perguntar: quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu preciso, primeiramente, saber o mínimo acerca de mim mesmo. Se eu não souber nada da minha pessoa, das minhas verdadeiras vontades, das minhas necessidades interiores, eu não tenho como acertar em minhas escolhas. As minhas escolhas, em 99% dos casos, serão erradas. E quando as escolhas são erradas, o resto também vai ser errado, porque o ser humano fornece uma causa errada. E em detrimento de uma causa errada, vão surgir efeitos negativos, que vão realmente desagradar o indivíduo, porque é preciso fornecer uma causa correta para que os efeitos também sejam produtivos, porque esta vida está regulamentada pela lei da causalidade, ou seja, causa e efeito. E para nós conhecermos as verdadeiras causas, para nós fornecermos as verdadeiras causas, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos chegar ao nosso núcleo interno, o nosso espírito. Né? O Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ele disse que o ser humano é formado por corpo, por alma e por espírito. Da mesma forma como um fruto é formado pela casca, pela polpa
e a semente. A casca é o nosso corpo. A polpa do fruto é como a nossa alma, que envolve o espírito. E o espírito é como a semente do fruto. É o nosso núcleo interno. Para nós termos critérios adequados, para nós promovermos escolhas corretas, nós precisamos partir do nosso próprio núcleo interno, não apenas dos nossos instintos corporais ou da nossa mentalidade educada de forma errada por esta cultura corrupta e depravada. Nós precisamos purificar a nossa mente e os nossos instintos corporais, mas partindo do nosso núcleo interno, que é o espírito. E o espírito se manifesta intuitivamente. A fala do espírito é a intuição, ou aquilo que as pessoas denominam de sexto sentido. E é preciso desenvolver este sexto sentido para que o ser humano possa escolher corretamente nessa vida, porque do contrário, ele não vai escolher coisa alguma. Vai seguir apenas as tendências externas. E quem as segue cegamente vai se frustrar, porque os efeitos advindos dessas escolhas erradas, eles são nefastos, eles são negativos e são destrutivos e trazem a dor para o ser humano. A dor é resultante de escolhas erradas na vida de uma pessoa. Se ela não sabe deliberar corretamente, se ela não consegue escolher corretamente o que ela quer fazer, se ela não empreende passos seguros em sua vida, realmente ela vai cair. E por quê? Porque as pessoas não se conhecem. O ser humano, ele não olha no espelho da vida e pergunta quem sou eu. Ele nem se preocupa com isso. O ser humano de hoje vive para futilidades. Ele vive para os seus instintos depravados. Ele vive para a sua mentalidade corrompida, ou seja, ele vive apenas para a casca e não para o seu núcleo interno, que é o espírito, que é onde está a verdade, que é o portal de ligação com o mundo espiritual. O ser humano não vai se ligar ao mundo espiritual mentalmente, corporalmente, porque o mundo espiritual, a mente e o corpo são de espécies diferentes. O ser humano precisa desenvolver em si a mesma espécie para que ele possa ter contato com os mundos espirituais. E qual espécie é essa? É o seu espírito, é a sua espiritualidade, é o seu núcleo interno, é o seu núcleo interno, é a sua semente espiritual. Quando o ser humano desenvolve isso, ele se conhece, ele olha para a realidade e consegue distinguir as causas positivas e as causas negativas e passa a escolher, passa a fornecer causas positivas e os efeitos também vão ser positivos, porque tudo nessa vida é uma relação de causa e efeito, como Abdruchin explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. O problema é que os seres humanos fornecem causas erradas e assim realmente eles acabam se prejudicando. É assim, não é possível ser diferente. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade para que possamos ser detentores de uma vontade autêntica, de uma vontade que clama por coisas boas. Se nós desenvolvermos apenas a nossa racionalidade completamente desfocada da realidade, né? Essa mentalidade, essa racionalidade que vigora hoje, o ser humano não vai conseguir escolher, optar por coisas boas em sua vida. Ele vai escolher coisas erradas. É preciso desenvolver a sua espiritualidade, é preciso se conhecer para poder escolher corretamente. E isso somente consegue quem desenvolve a sua vida interior, quem se dedica à espiritualidade. A espiritualidade é que fornece ao ser humano a chave para a solução dos seus problemas. E tudo isso está dentro de cada um. Não que o ser humano seja o detentor disso, né? O detentor, mas é através do seu núcleo interno, do seu espírito, que ele se liga aos mundos espirituais.
e também a Deus. E quando ele consegue essa ligação, os problemas da sua vida vão sendo resolvidos paulatinamente, porque ele dispõe de um olhar sereno. E quem tem um olhar sereno consegue distinguir as coisas, consegue realmente fornecer causas positivas para que os efeitos também sejam positivos. E assim, com o passar do tempo, a dor, a frustração, a insatisfação, todas essas coisas vão desaparecendo da vida do ser humano, porque ele se torna consciente. E alguém consciente promove escolhas adequadas. E essas trazem também efeitos positivos que trazem a alegria e a felicidade ao ser humano. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!